Olá, essa é a nossa aula de manutenção com troca de formato. A unha da minha cliente já tem mais de 40 dias, né? Não é o indicado, porém ainda está super aderida à lâmina ungueal e eu vou colocar no formato almond. O mais importante quando a gente vai fazer uma manutenção com troca de formato é não tirar no tamanho assim que a cliente chega. Porque quando a gente vai trocar de formato, automaticamente a unha já fica menor assim que a gente faz a troca de formato. Deixa eu mostrar a outra mãozinha. A outra mãozinha já tá pronta. E eu vou começar aqui pela remoção de 95% do produto, porque eu preciso dessa unha maleável para eu fazer a curvatura no formato almond. Vou usar a broca dourada de tungstênio. E vou remover 95% desse produto. Também vou fazer uma nail art antes do top coat, com essa marmorizada, que foi sucesso aí no Instagram. Tiro o glitter e sempre nessa posição, com a lixa. Remoção é sempre nessa posição, de cima para baixo. Prontinho. Agora eu vou fazer a preparação da área da cutícula. A minha cliente fez a cutícula tem mais ou menos uns 5 dias. Então tem só uma pelinha ou outra para remover aqui. Nisso o acabamento já fica mais bonito, porque não tem excesso de pele. Vou usar o mandril para fazer a preparação da unha natural. Eu sempre trabalho com mandril. E deixar também a unha mais flexível na borda livre. Essa flexibilidade vai tornar mais fácil aí a minha troca de formato. Além de passar por cima, eu vou passar por baixo também. Ó, já tá flexível do jeito que eu preciso. Vou usar os preparadores. E qualquer pele que tiver, eu posso fazer a remoção aqui também, para o acabamento ficar ainda mais bonito. Vou fazer a minha preparação química com o desidratador e o primer. Mas antes eu já vou deixar a minha unha no formato que eu quero fazer a mudança, que é no formato almond. Eu já lixo aqui, ó, com a lixa manual, de um lado, e de outro eu já tiro as quinas. E deixo arredondada. Prontinho. Fazendo isso, a unha já fica mais ou menos no formato que a gente vai deixar. E aí começa a minha preparação. 2 camadas de pH e uma camada de Pro. E vou começar a minha aplicação do gel B8, que é o mesmo gel que a minha cliente estava antes, porém, como eu preciso mudar o formato e fazer uma curvatura um pouco mais fechada na borda livre, eu preciso remover um pouco mais do produto. Vou fazer em 2 camadas, uma camada mais fina e uma camada mais grossa. Opa. Deu uma encostadinha aqui, eu vou remover esse gel que encostou. Não deixa na cabine, secar na cabine com o gel encostado aqui na cutícula, sempre remove. Deixo 5 segundos e faço a próxima camada.
Pode colocar na cabine. Prontinho. Agora eu aplico a segunda camada. Segunda camada um pouquinho mais grossa. Sobre toda a unha. Também sem encostar na cutícula. Respeitando aí a distância de segurança. Deixo o tempo de curvatura do gel, que é de 15 segundos, de 15 a 18 segundos, dependendo da cabine. E coloco a presilha. Eu sempre coloco o gel da seguinte forma, respeitando o ponto ápice de cada formato. O ponto ápice do formato almond, ele é aqui no centro, então eu vou respeitar esse ponto ápice aqui desse formato. Pode colocar na cabine por 15 segundos. Vou aplicar a presilha e deixo na cabine por 3 minutos, que é o tempo de cura total aqui do produto. A presilha é aplicada do ponto de crescimento até o final da borda livre. Ao sair da cabine, vou tirar a presilha e vou fazer o meu lixamento técnico. Tirar a camada de dispersão. Vira um pouquinho, mãozinha. Começo pela parede lateral, lixamento reto, como se fosse uma quadrada, lixamento de parede, lixamento de linha reto, como se fosse uma quadrada. Do outro lado a mesma coisa, lixamento reto de parede lateral e linha reta, como se fosse uma quadrada também. Depois que eu fiz esses dois lixamentos, eu vou começar a fechar as laterais, as pontas laterais. Então, eu começo a fechar no formato almond, que é o formato que eu quero. Então, eu fecho de um lado, fazendo uma canoinha, 2 milímetros a partir do ponto de crescimento. E do outro lado a mesma coisa. Quando eu faço isso, eu já venho aqui em cima e já dou um acabamento para a pontinha ficar um pouquinho mais baixa. Respeitando aí o desenho exato do formato. Junto as pontas. E sempre faço o acabamento de parede. Não adianta eu juntar as pontas e não fazer o acabamento de parede. Ó. Até formar uma almond bem certinha. E mais pontudinha. E o lixamento tem que ser bem devagarzinho e com bastante atenção. Não adianta fazer lixamento correndo. Porque senão o formato não fica legal. Depois que acertei borda, que lixei a pontinha aqui por cima para deixar ela mais caidinha no formato, ó. De lado a gente consegue perceber o ponto ápice. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o lixamento por cima com o mandril. Lixamento de acabamento. E aí eu vou fazer a minha decoração. O lixamento com o mandril, ele é bem pouquinho. Quando chega na área da cutícula, eu inclino a broca. Para eu manter aqui o ponto ápice que eu construí. Na pontinha também eu dou um acabamento. E aqui por baixo, se necessário. Já fica uma almond perfeita. Para finalizar, eu sempre vou conferir linha e parede lateral. Para ficar bem certinho. E vou passar a lixa polidora.
Tirar o excesso de poeira e vou começar a nail art. Essa nail art é bem simples. Eu vou usar gel painting da Tones branco e folha de ouro. Para começar, eu vou passar uma camada fina de top coat para aderir a folha de ouro e fazer o marmorizado com um pincel bem fininho e o gel painting. Eu vou usar essa folha de ouro que não é tão amarela, vai combinar bem com o marmorizado. E eu aplico com esse pincel aqui mais fininho. E sempre vou aplicar bem rente à cutícula. Fazendo o caminho. Esse caminho tem que ficar bem certinho, eu não faço ele muito grosso, eu deixo mais fininho mesmo pra ficar delicada a unha. E vou colocando e vou empurrando aqui pro centro da cutícula. Pra ficar bem certinho. Vou usar um pincel fininho de nail art e o gel painting branco da Tones. Tem na lista de materiais. Tem onde vocês encontram. Com o top coat molhado e o pincel fininho, eu vou fazendo raiozinhos aqui no meu gel. E vou abrindo esses raios com o pincel mesmo. Faço de um lado, faço do outro, tudo na mesma direção. Eu não vou mudar as direções aqui dos raios, não. E automaticamente, eles vão abrindo. Eu vou deixar na cabine por 10 segundos e vou aplicar o top coat novamente. Depois do top coat, vou aplicar o óleo de cutícula para finalizar. Esses raios não tem uma maneira certa de fazer, eu só não acho interessante fazer muitos, porque aí fica com excesso. Prontinho. Pode colocar na cabine por 10 segundos. Vou usar o top coat para finalizar. O top coat sobre toda a unha, principalmente aqui na folha de ouro, ó. Vou deixar o tempo de cura total aqui. Que é 60 segundos. E assim eu finalizo a nossa aula de manutenção com troca de formato e decoração marmorizada antes do top coat com folha de ouro na área da cutícula.